Pronto, agora vai. Página 189, nós vamos estudar, vamos iniciar hoje, então, uma matéria que se chama Cristologia, né? Cristologia é o nome da matéria que nós vamos estudar nessas 6, 7 aulas, em torno de 6 ou 7 aulas. Nós vamos estudar sobre a obra, natureza e a pessoa de Cristo, tá bom? Então a gente vai estar discorrendo sobre vários pontos. Eu quero trazer para vocês, antes que a gente entre na leitura, eu acho que eu não vou nem entrar na leitura tão cedo, eu vou trazer uma aula introdutória, né? Aquele apanhado geral que a gente faz na primeira aula, e depois as outras aulas a gente vai retomando os pontos e aí trabalhando melhor, mais detalhadamente e se aprofundando então nos pontos. A primeira aula geralmente é isso que eu faço, tá, irmãos? Um apanhado geral, uma aula, a gente fala de todos os pontos de uma forma bem superficial, e depois a gente retoma e vai aprofundando, né? Daquela forma que a gente já está acostumado. Alguns podem perguntar assim: André, mas é importante essa matéria? Qual é a relevância dessa matéria? Será que não poderia aproveitar o tempo e colocar outro assunto, né? E tantos outros que tem aí? Aí eu diria assim: não, claro que não. É essencial um curso, né, que estuda aquilo que diz respeito ao reino de Deus, e estudar Jesus, a pessoa de Jesus, porque nós vamos ver aqui, não hoje, em outra aula, Jesus, ele é Deus, tá certo? Lógico que hoje a gente vai começar como Jesus, o homem, né? Tanto é que a gente vai falar de Jesus, o Cristo. Jesus é um, Cristo é outro. Falei, eita, agora não estou entendendo mais nada. Calma, irmão, calma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, parece jargão isso, né? De Gênesis e Apocalipse, não, mas é mesmo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala a respeito de Jesus, não diretamente, por meio de sombras, de figuras, de tipos, né, profecias, parábolas. Existe, de alguma maneira, um elemento que apresente Jesus não diretamente no Antigo Testamento, porque na verdade Jesus ele aparece, né, mais claramente, esse Messias esperado em todos os milênios do Antigo Testamento e por essa nação judaica, aparece literalmente assim há uns 2000 anos atrás, mas ele já foi anunciado desde Gênesis capítulo 3, verso 15. É a primeira profecia que tem a respeito do Messias. Só para dar tempo para você pegar a Bíblia, né? Quando eu falo assim um versículo bíblico, vocês não têm curiosidade de falar assim: será que é isso mesmo? Será que o professor não errou a referência? Será que tem conexão do que ele está falando e tal? Então assim, amados, nós estamos estudando Bíblia. Nós temos um material, né? É o nosso material didático, mas a base, a referência máxima, o material que nós temos mesmo é a Bíblia Sagrada. Então não só traga a Bíblia, mas abra a Bíblia, leia a Bíblia, conecte-se com a Bíblia, acione a Bíblia, ligue a Bíblia. Gênesis 3 e verso 15, capítulo 3 de Gênesis, verso 15. Aqui está a primeira 3, capítulo 3, 1, 2, 3, capítulo, calma, amado de Deus, segura o anjo um pouquinho, varão, vamos assim devagarzinho. Não, é esse mesmo. Sim, não, é exatamente esse aí, mas calma, né? Que agonia é essa, meu amado? Não, mas o frio a gente vai mais lento ainda, né? Até esquentar, eu não esquentei ainda, irmão. Aqui entendeu? Eu sou pentecostal ele vai devagarzinho assim, no final tá pulando, gritando, fazendo aviãozinho, né? E tal, recebendo o espírito do Bruce Lee. Então, nós chamamos esse texto, amados, de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro evangelho, certo? É o primeiro anúncio das boas novas, que viria um Messias, né? E a expressão Messias, Cristo, tudo isso aí a gente vai discutir o significado e suas implicações. Então é a primeira profecia que tem a respeito do Cristo, né? Quando o casal lá peca, aí Deus reúne então os pecadores, inclusive o Satanás, reúne todo mundo lá, e aí o próprio Deus diz: olha, da semente da mulher eu vou levantar vai surgir um que vai pisar a cabeça da serpente, né? Então, e aí haveria inimizade entre um e outro, e etc e tal. Então Jesus, ele é apresentado aí como este que nasceria, no caso aí de Maria, né? E seria ele então que destruiria aquele império, né, que posteriormente seria propagado na humanidade, ou seja, o império do pecado, o império da morte. É Jesus que viria. Então primeiro
texto, a primeira profecia que existe a respeito do Messias, de Jesus, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. A partir daí, então, de muitas maneiras, de muitas formas, Jesus ele é apresentado em todos os livros da Bíblia, todos, os 66. O próprio Hebreus capítulo de número 1, está escrito assim: olha, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Hebreus 1 e 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais e pelos profetas. Hebreus 1 e 1, não é isso? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, olha só, muitas maneiras, de muitas formas, Jesus foi sendo apresentado. E aí eu queria trazer para vocês aqui, olha que coisa interessante. Quem se interessar por isso, eu posso trazer até xerocado para vocês, ou eu coloco lá no grupo, né? Talvez para todo mundo ter acesso. Mas só trazer para vocês aqui, ó, que Cristo, ele é apresentado em cada livro da Bíblia. E cada livro da Bíblia apresenta ele de uma forma, tá certo? Por exemplo, em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, é o construtor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mardoqueu, aqui está Mordecai, tanto faz, assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando pelo avivamento, sempre pelo avivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justiça. Em Coríntios, é a nossa ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele é o que nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o nosso Senhor que cura o doente. E em Pedro, ele é o pastor principal. Em João, ele é Jesus que tem ternura no amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares dos santos. Em Apocalipse, a igreja conclama e levanta os seus olhos, pois é chegada a sua redenção. Lá está escrito: Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E se os pentecostais tivessem vindo, já estavam falando língua essas horas. Quer? Então, coisa boa. Depois vocês me lembram, até jogo no grupo lá, eu trago xerocado, tá bom? Irmãos, percebam então que em toda a Bíblia, de alguma maneira, Jesus ele está implícito lá, não é explícito, mas as mensagens, os personagens, de alguma maneira aponta para Jesus, aponta para aquele que viria. E Jesus de fato aparece nesses livros dessa maneira, através dessas mensagens, tá certo? É por isso que nós vamos estudar, porque toda a Bíblia ela converge para Cristo. O propósito da Bíblia ser escrita é apontar para o Cristo. Eu fico pensando como pode haver um culto denominado de culto evangélico, onde Cristo não é o centro e ele não é proclamado neste culto, pregado neste culto, adorado neste culto, através das músicas. Inclusive, falando em música, vocês escutaram aquela música que eu coloquei lá no grupo? Escutou, Varão? Tu lembra aí da letra, alguma coisa assim?
Não, mas achou bonito? A mensagem não prestou atenção, assim, não captou a mensagem, ó, amado. Mas ouviu. Só o irmão Jefferson, né? Só o Jefferson ouviu? Ninguém mais? Não, também? Ouviu, irmão? Mais ou menos. Bom, é um negócio muito interessante, que é uma poesia, vocês devem ouvir, devem prestar atenção na letra. Aliás, aquela música contém uma mensagem. Eu estou falando isso porque hoje em dia, infelizmente, muitas músicas não contêm uma mensagem, né? Existe barulho, existe um monte de coisa lá, mas mensagem, como também algumas pregações não tem mensagem. Existe um monte de fala desconexa que não leva no final a compreensão de nada. É aquela metralhadora de Jeová, onde o pregador fala um monte de versículo, fala um monte de coisa, mas ele falou uma tonelada, mas não se aproveita uma grama, né? Muitas vezes. Então a música, e essa música é de Stênio Márcios. Anotem, Márcios. Stênio Márcios é um poeta. Sabe por que muitas vezes a gente não conhece essas pessoas? Porque não está no mercado gospel, não está na mídia, não é? Não são esses que circulam nas igrejas aí. São pessoas reclusas, são pessoas muitas vezes que exercem o ministério lá na sua igreja local e aí não estão preocupados em vender CD e aquela coisa toda, agenda, sabe esses negócios que infelizmente está adentrando, ou já adentrou faz muito tempo no meio do povo que se denomina cristão. Então assim, mas eu posso passar uma lista de cantores, de homens de Deus, mulheres de Deus, gente que é compromissada com a palavra de Deus, com o evangelho, letras que edificam, coisa assim que é poesia pura, né? Bíblia pura e poesia pura, um negócio assim muito lindo. E uma das músicas é justamente essa, Alguém Como Eu, e ele vai falar sobre Jesus na estrada lá com os discípulos de Emaús, né? Aquela ocasião que Jesus dormiu lá na casa deles e tal, pousou lá, comeram junto. E aí eu não vou cantar, tá, irmão? Porque é o seguinte, toda vez que eu canto, na minha igreja principalmente, o povo treme, é de nervoso, não é poder não, é treme de nervoso, mano. Desafinação pura. Mas ele diz assim, ele narrando mais ou menos essa passagem bíblica, né? Onde Jesus entra na casa, então, e aí o discípulo vai dizer, mestre, entra aqui em casa e tal. E aí o mestre entra, e na conversa, então, na música, Jesus está cansado e ele vai dormir. E aí o próprio discípulo diz assim, dorme, mestre, descansa um pouco, estás sedento, estás cansado e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei a porta e a janela para a rua. Dorme, mestre. Ele está tão cansado que fazia dó. Aí ele vai narrando na música que Jesus estava dormindo e o discípulo olhando para Jesus, né, cansado, dormindo lá, e ele pensava assim, mestre, como será esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinha com o Pai na cruz, na luz, ou sonha com a cruz? Eu achei fantástico. Olha só, como será esse sonho teu? Jesus, como sonhava Jesus? Sonhava como um homem ou sonhava como Deus? Sonhava com aquela glória que ele tinha deixado, né, lá na luz, na eternidade, ou ele sonhava com a cruz, que era a sua missão como um homem enviado por Deus para salvar a humanidade? Aqui a gente já vê a dupla natureza de Cristo. Ô irmãos, olha que letra boa, abençoada, nos traz uma clareza do Evangelho, e a gente vai discutir essas coisas então. E a gente percebe que Jesus, ele talvez não seja a ênfase, infelizmente, na vida de muitos cristãos, pois isso parece uma contradição enorme, e é uma contradição enorme, porque se eu digo que eu sou cristão, então eu estou dizendo, ou pelo menos eu deveria dizer que a minha vida é a perseguição de imitar Cristo. Eu persigo Cristo, os seus passos, não é? Eu desejo viver como Ele viveu, eu desejo ser como Ele é e como Ele foi. Eu sou tão parecido, devo ser tão parecido com Ele, a ponto das pessoas olharem para mim e dizer assim, você é um cristão, não é? Sou. Por que você acha que eu sou um cristão? Porque você fala como Cristo, porque você vive como Cristo, teu sotaque é como Cristo. Lembra do Pedro lá na fogueira, né? Quando disse assim, tu é seguidor desse homem lá, né? Eu não, sou não. Você fala Já era, irmão, não tinha jeito. Andou com Jesus 3 anos e pouco, ficou tão parecido que o sotaque falava parecido. Não, você, olha aí, fala igualzinho essa fala da Galileia. Olha que coisa interessante. E os primeiros discípulos, lá no capítulo 11 de Atos, verso de número 26, Atos, que coisa boa, Atos 11, 26, pela primeira vez,
a Bíblia diz que os discípulos foram chamados de cristãos lá em Antioquia da Pisídia. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles viviam tão parecidos com Cristo, e as pessoas disseram: esses são cristãos, são seguidores de Cristo, eles são parecidos com Cristo, não é? No latim são cristianos. Olha, quem chama-se cristiano, o significado é esse mesmo, são os cristianos, a semelhança dos herodianos, né? A semelhança daqueles que seguem uma pessoa. Então foi denominado que esses discípulos, eles eram iguais a Cristo, e eles eram chamados de cristãos. Quem são os cristãos? São os pequenos cristos. Parece-se tanto com Jesus que eles são chamados de pequenos cristos. Que coisa linda, não é, mano? Então a gente vai estudar aí a importância de nós falarmos. Aliás, meus queridos, na verdade vos digo que deveríamos ouvir muito mais da mensagem de Cristo nas nossas igrejas, muito mais, acima de qualquer outra mensagem. Eu não estou dizendo que as mensagens não podem ter cunho doutrinário, não é isso, não é instrutivo, não é isso, mas as mensagens deveriam ser com mais frequência falando sobre Cristo, sobre Jesus. Eu não vou perguntar, mesmo porque vocês congregam quase todos na mesma igreja, né? Mas geralmente eu pergunto isso na classe, onde eu sei que tem um monte de gente de igrejas diferentes. Aí eu pergunto: ô amado, quanto tempo faz lá na sua igreja que no domingo à noite você não ouve assim falar sobre Cristo, sobre Jesus, só sobre Ele? Não estou falando lá uma frase, estou falando pregar 45 minutos lá sobre Jesus, sua morte, né? Sobre o sacrifício vicário, falar sobre o Calvário. Oh, que coisa interessante. Os pregadores, quem prega sabe disso, a preocupação enorme é: o que eu vou pregar? Qual é o tema? Que assunto que eu abordo? Bom, irmão, quem era aquele assembleano antigo e usava a harpa cristã, sabe que o autor lá já dá uma dica boa, né? Tema do bom pregador, o Calvário. Lembra desse hino, irmã Maria? Pelo sangue de Jesus no Calvário, é esse hino aí. E ele vai dizer no estrofe lá, né? Tema do bom pregador é o Calvário, pregar sobre Cristo. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu, quando fui ter com vocês, eu nada propus saber entre vocês. 1 Coríntios, capítulo 2. Nada. Não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana. Mas ele disse que não pregou nada além do Cristo, além de Jesus. Eu preguei Cristo, preguei Jesus para vocês, não é? Olha que coisa interessante, acho que é o verso 1 e 2, alguma coisa assim, não é isso? E ele vai falar: nada propus saber entre vocês a não ser a Cristo e a este ressuscitado, crucificado, e a este crucificado. Então, o assunto de Paulo, a pregação de Paulo, e ele pregava outros assuntos, outras coisas, mas tudo convergia, tudo acabava em Cristo. Toda a conversa de Paulo, a conclusão era Jesus, Senhor de todos, Salvador, Criador, o seu Salvador. Era Jesus em todas as ocasiões. Paulo começava a falar de um assunto e levava e acabava lá em Cristo, porque todas as coisas devem apontar para Ele. Jesus é o centro, irmãos, do universo. Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas saíram dele. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Jesus é criador de todas as coisas. Ou seja, se tudo dele divergiu, tudo nele, no final dos séculos, irá convergir, ou seja, irá voltar para ele, que é o originador de todas as coisas. O que diz o texto que Paulo escreve também? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja. Ponto. Amém. É o que diz lá o texto, né? Olha só, irmão. Dele, por e para. De, por e para. De Jesus são todas as coisas. Dele surgiu, saiu, foram criadas todas as coisas. Dele, por meio dele. Olha só. Ele é o sustentador de todas as coisas. E para ele, a finalidade de tudo ser criado é para que glorificasse o nome de Jesus. Eu acho muito interessante que quando ele nasce, né, lá naquela situação bem humilde, e Jesus, ele não veio como esses líderes da humanidade, palácio, daquela pompa toda, né? Ele nasceu num lugar bem simples. Só que quando nasce aquele menino, e é interessante que todo filho de rei nasce o quê? Príncipe, não é?
não é príncipe. Jesus já nasce rei. Olha que coisa interessante, porque quando ele nasce, foi falado, hoje nasceu aqui em Belém o rei dos judeus. Nasceu o rei, irmãos. Olha que coisa interessante. Já nasce rei. Aquele recém-nascido. Vocês podem imaginar um recém-nascido assim, ó, todas as hostes celestiais vindo da eternidade para adorar esse recém-nascido, irmão. Nós estamos falando de seres poderosíssimos, seres angelicais, seres inimagináveis que portam a glória de Deus, mas todos eles se reunindo no coro, louvando a Deus e adorando aquele menino, ou seja, Jesus, digno de ser adorado. Quando ele é introduzido no mundo, Hebreus capítulo 10 está escrito isso aí. Quando ele é introduzido no mundo, Deus dá uma ordem para os anjos: adorem-no, adorem-no, adorem-no. E todos têm que encurvar, irmãos, se encurvar diante dele. E no final de todas as coisas, querendo ou não, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Ele é de fato o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não há páreo para Jesus. Não há aquela ideia que a gente via no Facebook, né? Um tempo atrás, que aparecia lá Jesus com um braço de ferro com Satanás. Você lembra disso aí? Alguém viu? Não tinha bastante antes, né? Tempo atrás? Tinha lá, mano, uma figurazinha assim, que eles mandavam Jesus de um lado assim, no braço de ferro mesmo, essa era a figura, né, Jorge? Assim, e Satanás do outro lado. Não, isso não tem, é impossível, não tem como isso acontecer. Jesus não é equiparado a Satanás. Satanás é um anjo poderoso e tal, de uma ordem, né, de uma classe lá, que de fato foi por Deus otorgado uma dimensão de poder. Mas se nós fôssemos comparar Satanás com outro ser, seria o arcanjo Miguel. Talvez sim, dois seres em pé de igualdade. São dois seres angelicais, né? Um da ordem do querubim e outro um arcanjo. Mas seria o Satanás, tanto é que a Bíblia mostra que quando se trava as batalhas é Satanás e Miguel. Lá em Daniel, lá em Judas, lá em Apocalipse, são os dois, irmãos. Agora Jesus e Satanás não tem como. Jesus é Deus, Jesus é Criador. Satanás tem que se prostrar aos pés de Jesus. Tá certo? Enquanto o homem não pôde com ele, imagine enquanto Deus. Enquanto homem, irmãos, Satanás não pôde com Jesus, porque a plenitude de Deus habitava nele. Vamos ler o texto de Colossenses. Está escrito esse negócio? Colossenses. Como diz para os irmãos, aqui a gente faz aquele apanhado geral, né? Aquela saladinha santa com azeite e um pouquinho de sal. E depois nós vamos voltar nesses pontos. Então comecei falando sobre Jesus humano, agora o Jesus divino. Lá em Colossenses, capítulo de número 2, vai falar que nele, em Jesus, habitava corporalmente, 2:9, tá? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus era Deus. E aí a gente vai na segunda ou terceira aula começar a falar sobre esse aspecto aí. Mas eu quero voltar então para iniciar de fato a aula proposta de hoje, que é falar sobre Jesus, o homem, Jesus histórico. Jesus não é uma ficção. Jesus, ele não é um personagem que não é reconhecido pela história, pela ciência, pela filosofia. Pelo contrário, Jesus é reconhecido como um personagem histórico, irmãos, tá certo? Não é uma pessoa que foi criado pelo imaginário dos cristãos lá 2000 anos. Não, tanto é que a história vai falar o seguinte: houve 5 judeus que mudaram o mundo. 5 judeus, eles mudaram o mundo com as suas mensagens. O primeiro foi Moisés, trazendo a lei. Moisés dizia então que a lei era tudo. O segundo judeu foi Jesus, que veio e pregou a sua mensagem: o amor é tudo. Aí depois veio Freud, ele disse: não, o sexo é tudo, pelo sexo se explica tudo. Aí veio Karl Marx, que apesar de ser alemão, mas é judeu, tá? E aí ele disse: não, a economia, pela economia se explica tudo. E aí veio o Albert Einstein, também alemão, mas é judeu. Ele disse: não, tudo é relativo. Que cara atrapalhado, não vem trazendo um negócio assim certinho, tudo é relativo. Mas assim, Jesus é considerado como um dos 5 judeus pela história, tá certo? Pela história, é um dos 5 judeus que mudou o mundo. Mas para nós os cristãos, ele é Deus, aí vai fazer toda a diferença.
Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele é reconhecido e tem sim, de fato, relatos históricos, relatos, mas relatos mesmo. E um é o que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem também, a gente traz depois, ou eu distribuo para alguém, hein? Se alguém quiser tirar a chave e distribuir para os irmãos. Isso aqui que eu tenho na mão, amados, é uma cópia da sentença, na verdade, que foi lavrada lá no cartório de Jerusalém, porque vocês sabem, Roma era quem imperava na época, e Roma é que começa esse negócio de direito e tudo mais, né? Tribunal, juiz e tudo. Então já havia cartório, já havia tudo isso, cada sentença, né? Tudo era documentado. Então, inclusive o original, né? Ou a cópia, o manuscrito lá, está no Museu da Espanha, tá? Que é essa copiazinha aqui, ó, do documento que foi lavrado no cartório de Jerusalém, ou seja, uma prova que nós temos histórica de que existiu de fato Jesus lá na Palestina, há uns 2000 anos atrás. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Essa sentença encontra-se gravada numa placa de cobre em ambos os lados. Leem-se essas palavras: uma placa igual foi encaminhada para cada tribo. Deixa eu ver se aqui mesmo começa. Foi encontrada dentro de um antigo vaso de mármore branco durante escavações realizadas em Áquila, reino de Nápoles, no ano de 1820, pelos comissionários de artes que acompanhavam o exército francês após a expedição de Napoleão. O vaso encontrava-se dentro de uma caixa de ébano na sacristia dos Cartuchos, próximo a Nápoles. Atualmente encontra-se na capela de Cassete. A tradução a seguir, feita a partir do original em hebraico, foi realizada pelos membros da comissão de artes. Após muitas súplicas, os cartuchos conseguiram que a referida placa não fosse levada, no caso, para a França, que era Napoleão que governava na época, né? Como reconhecimento dos inúmeros serviços que prestaram ao exército francês. Então está aqui escrito em hebraico o que eu vou ler para vocês agora. No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote, Caifás, Magnus do templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franchino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio Sublime Sisto Rusto, no mês de março de 25 do ano presente. Eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidente, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe, pelo povo, né? Cristo Nazareno e Galileu de nação, homem sedioso contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César. Determino e ordeno por esta que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel, ameaçando com ruína de Jerusalém o sacro templo, negando atributos a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com os ramos em triunfo, com grande parte da plebe, dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado, açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte da justiça, chamado de Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e que sobre a cruz se ponha, em diversas línguas, esse título: Jesus Nazarenus, Rex Judeorum, quer dizer Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? E eu não vou nem continuar a leitura aqui, mas olha só, irmão, exatamente o que a Bíblia traz, está aqui, lavrado no cartório, foi lá sentenciado. Então Jesus é um personagem histórico e reconhecido pelas universidades. Então a pessoa, Jesus nunca existiu, a pessoa ela é mal informada ou é desonesta mesmo, né? Um dos dois, não sei, ou é os dois juntos, né? É desonesta e ainda mal informada. Então, amados, o que eu quero introduzir aqui na aula de hoje, falando que Jesus, ele de fato existiu. Jesus, ele é comprovado na história, então, nas academias, e a gente percebe que até na arqueologia, né, foi achado, então, aqui esse documento. Então, Jesus é o personagem histórico, Jesus como homem, e Jesus foi 100% homem. Por que é importante também nós falarmos isso? Porque é importante nós entendermos que a Bíblia mostra Jesus como um ser humano.
Porque se Jesus não fosse um ser humano, o seu sacrifício seria de fachada, seria teatro, não é certo? Não seria de fato o sacrifício de um ser humano, em lugar dos outros seres humanos. E aí precisaria, para aplacar a justiça de Deus, a ira de Deus, né? No caso, um ser humano que pagasse o preço, então, que vivesse segundo a lei de Deus. Por que a lei não salvava? Porque os mandamentos não é que o mandamento não tinha condição de salvar ninguém. Se as pessoas vivessem o mandamento, todos os mandamentos, seria salvo, porque não estaria pecando contra Deus. Mas isso foi e é e sempre será impossível, porque a natureza do ser humano, eu acho interessante assim, que Deus, não é que Ele nos salvou dos nossos pecados, porque se fosse isso só, não adiantaria muito. Deus nos salvou, não foi daquilo que praticávamos apenas, Deus nos salvou de nós mesmos, da nossa natureza. Olha que coisa interessante. Então não é só salvo, não é que Deus disse assim, não, eu vou redimir aí os pecados de vocês. Não, Deus resgatou a nossa natureza. Olha só, eu peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? Uma pergunta. Eu acho que já perguntei isso aqui em outra ocasião, não foi? Vocês não lembram? Não lembra? Nós pecamos porque somos pecadores? Ou somos pecadores porque pecamos? Somos pecadores porque pecamos. E é por isso que pecamos? Ou porque pecamos nos tornamos pecadores? Não, porque nós já nascemos pecadores. Precisa ser alguma coisa Para praticar? Sim, correto, está certinho. A nossa natureza é de pecador. Então o problema, na verdade, é de natureza, não é de ação, não é de feito. Porque a religião, ela tem uma proposta interessante para consertar a pessoa no seu comportamento, no seu exterior. Disciplina, ética, moral, né? Questão comportamental. As religiões fazem isso. As religiões informam e reformam. Só o Evangelho transforma. A gente está falando aqui de natureza. Então Deus nos salvou de nós mesmos. O pior inimigo do homem é o próprio homem, né? Satanás não é o nosso maior problema, irmãos. Veja bem, Satanás não é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa, inclusive, ela está dentro de nós. Satanás é uma tentação externa, tá certo? Ele seduz externamente. Agora, a nossa velha natureza, ela fica lá, não é? Não é o que Paulo vai dizer em Gálatas 5, 16 e 17? Vocês lembram do texto? Alguém lembrar, cite? Não é isso não, mano. Gálatas 5, 16 e 17. Ele vai falar desse conflito, né? Dessa agonia existencial. Pode, por favor, irmão. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso, olha só, então há um conflito interno, porque há duas naturezas naquele que foi regenerado. Quem não foi regenerado é só a natureza, que é a velha natureza, é a natureza que peca, não é? A natureza que é inclinada a se desviar de Deus, é a natureza que não pode fazer a vontade de Deus. Paulo escreve isso no capítulo 7, capítulo 8, 7 e 8, né? Mas mais especificamente o 8 de Romanos. Ele vai falar que a nossa natureza, ela é inclinada a se desviar de Deus. Ela é inimiga de Deus, é por natureza. Então Jesus, ele se fez homem como nós, 100% homem. Jesus foi 100% homem, irmãos. Tá certo? Jesus, ele teve deixa eu ver se eu consigo aqui destacar mais a questão da humanidade. Jesus, ele foi, porque ele nasceu de uma mulher, claro. Quer dizer, depende, não é tão claro dependendo da cultura, porque na cultura judaica é preciso falar dos nascidos de mulher, não há maior do que fulano. Não tem essa frase, né? Dos nascidos de mulher. O próprio Jó vai falar, o homem nascido de mulher. Então, calma aí, não é tão claro assim, né? Mas é uma expressão lá idiomática. Mas o que acontece? Então ele nasce de uma mulher, só que ele não tem semente humana. Aqui que eu acho interessante, esse é o ponto para a gente discutir.
Jesus não teve sêmen, não teve esperma humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Só que ele foi um homem, um ser humano, um homem, né? 100%. Tinha fome, tinha sede, tudo. Só que a sua origem, ela não é humana, ela é divina. Então a gente já vê aqui, irmãos, algo que complica a nossa mente, que confunde a nossa mente, que embaralha a nossa mente. Como que pode um mesmo ser 100% a natureza humana e 100% a natureza divina? Como pode isso? Não pode. Só no caso de Jesus. Mas não há precedente na história e não há nenhum paradigma para que a gente compare. Não houve, nunca haverá ninguém, tá certo? Com essa possibilidade. Não tem, só Jesus. Nesse caso, vocês acham que o sêmen seria possessão, né? Ó, se tivesse, Mansur, o sêmen humano, Jesus carregaria a natureza pecaminosa adâmica. Essa que é a questão, essa é a grande questão. Porque quem que Adão, depois do pecado, gerou? Pessoas segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 5, né? Depois que ele peca, então ele começa a gerar filhos e gera pessoas segundo a sua semelhança, já não mais a semelhança de Deus, porque ele tinha perdido essa semelhança de Deus. Então, todos aqueles que nascem à semelhança de Adão, capítulo número 5 de Romanos, vamos ler o texto? Vale essa leitura. Não vou nem falar vale a pena, porque não tem pena nenhuma ler a Bíblia. Não é, não? Vale a pena. Oxe, qual é a pena? Qual é a punição que tem ler a Bíblia? Então tem capítulo 5, verso 12 em diante. Tá? 12 em diante. Então olha só. Vamos ver o que aconteceu com a humanidade e todo ser humano. É por isso que é importante nós sabermos desses detalhes, porque isso faz toda a diferença, né? 5 e 12, né? De Romanos. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, todos, sem exceção. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão é a figura do próprio Jesus, né? Do próprio Cristo. Só que aí o Adão falhou, então viria o segundo Adão. 1 aos Coríntios capítulo 15 é que vai falar a respeito desse segundo Adão, que é o próprio Jesus, né? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, ou seja, do Adão, morreram muitos, ou seja, todos, né? Muito mais a graça e o dom pela graça, que é de um só homem, ou seja, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o Paulo faz um paralelo entre dois seres humanos na história. Dois seres humanos, um é Adão, não é, que é o primeiro, aqui é a matriz que Deus cria, só que esse Adão falhou. Então, na verdade, ele se desumanizou. Ele foi deixando de ser um humano. Humano. Jesus foi o ser humano mais humano que pisou nessa terra, irmão. Nunca houve um ser humano mais humano do que Jesus. Porque muitas vezes a gente coloca Jesus somente nessa questão de Deus, aquela coisa toda, mas ele foi o ser humano como nenhum ser humano ele poderia ser. O ser humano que Deus intencionou quando criou Adão, e Adão não deu conta. E aí Jesus veio como ser humano, e aí mostrou que é possível sim, como ser humano, fazer a vontade de Deus. Detalhe, Jesus como ser humano só cumpriu a vontade de Deus, porque nele havia a plenitude do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que ele disse, quando ele subisse, ele iria enviar e estaria conosco para sempre. E ele ainda disse que nós faríamos as obras que ele fez, e as faríamos numa dimensão maior ainda. Então eu falo, tem alguma coisa errada. Jesus deu toda essa promessa, falou tudo isso, o que acontece com a gente? A conclusão é óbvia, nós não somos cheios do Espírito Santo. Falta-nos e muito. Falta-nos e muito. Tem alguns que acham que são cheios do Espírito Santo. Se muito tem umas gotinhas, né? Mais ou menos, né? Mas quem é cheio do Espírito Santo? Aquele que vai se parecendo mais com Jesus. É por isso que a gente que é pentecostal, a gente tem um critério muito errado para falar assim, não, esse é cheio do Espírito Santo, esse não é. O nosso critério são os dons carismáticos.
Não é isso que a gente fala, não. Isso aqui é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo age através dos dons sobre a sua vida. Mas o que a Bíblia vai dizer, quem é cheio do Espírito Santo é parecido com Jesus. E quem é parecido com Jesus? Quem tem amor, quem tem gozo, quem tem paz, quem tem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e controle de si próprio. Que é o fruto, é o caráter, né? É o caráter de Cristo formado no discípulo dele. Vai se parecendo com Cristo, vai crescendo. Efésios capítulo de número 4, se não me falha a memória, deve ser lá pelos versos 12, 11, alguma coisa assim. Vai dizendo que nós vamos crescendo. Olha só, nós vamos crescendo à medida e à estatura do varão perfeito, que é o próprio Cristo, né? Então, nós vamos crescendo, vamos sendo formados em Cristo e Cristo formado em nós, até que a gente chegue a ser como Ele. É claro, 13, pode ler, meu irmão, por favor. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que coisa interessante. Então, a proposta do Evangelho é recriar em Cristo uma humanidade, porque o Adão falhou e ele foi se desumanizando, se distanciando de um ser humano como foi criado por Deus, não é? Ele vai se desumanizando. Minha esposa contou um negócio para mim hoje, de um certo cidadão aí, que se denominava pastor, e ele botou fogo lá na casa, os 2 filhos, isso aí tá, né? E aí está sendo lá constatado as coisas que ele fez, e a minha esposa, não quero nem falar aqui, que é uma coisa horrível, mas o que ele fez, a forma que ele fez, não é questão de ser pastor ou cristão, irmão, é questão de ser um humano, fazer com um outro humano, vulnerável e filho ainda. Quer dizer, o que a gente olha e qual que é a frase que sai da nossa boca? O que parece? Demônio. Parece um demônio. Não são essas frases que nós usamos? Quando a pessoa é meio bruta e tal, agressiva, aquela pessoa é um animal. Olha, percebam que nós estamos declinando aqui, ó. Ser humano, animal e demônio. Não é? Então depende do que a pessoa faz. Isso aqui é um animal, isso não é um ser humano, é um animal. Mas se ele faz uma coisa muito horrível, ele fala, isso aqui é um demônio. Porque o que é desumanização? É você sair do estado de um ser humano e ir até um estado de um demônio. Então vai se desumanizando. Quando, no final de todas as coisas, no juízo final, onde Deus julgará todo ser humano, e Deus lançará então essa criatura lá no lago de fogo, a Bíblia diz que lá o verme não morre, não é isso? O bicho e o verme. Quem é o bicho e o verme? É justamente essa criatura que ainda tinha uma pequena fagulha de imagem e semelhança de Deus. Deus arranca dessa pessoa todo e qualquer resquício de sua imagem e semelhança. E a figura dessa pessoa, a aparência dessa pessoa, o estado existencial dessa pessoa é como um verme e como um bicho. Porque Deus não lançará jamais ninguém com a sua imagem e semelhança no lago de fogo. E Deus tirará dessa criatura tudo, irmãos, que se parece de alguma maneira com ele. Olha, isso é a pior pena que tem. Não é o fogo, não é a eternidade lá sem Deus, é não ter nada da aparência de Deus, do nosso Criador, que é o que são os demônios. Eles se desfiguraram tanto que eles não têm nada a ver com esse Criador. E eles tinham, né? Então vocês percebam que agora Deus, ele trouxe um ser humano para a gente assim até fazer uma síntese, né? De Deus, de Jesus como Deus e Jesus como homem. Quem era Jesus? O homem como deveria ser e Deus como era. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quer saber como um ser humano ele deve ser mesmo na sua essência? Olha para Jesus. Então Jesus tem os 2 paradigmas, os 2 modelos, as 2 referências. Quer ver Deus, irmão? Então olha para Jesus. Aliás, foi isso que Jesus disse, não foi? Lá no capítulo 14 de João, quando os discípulos fizeram aquele pedido simples: Senhor, a gente quer ver Deus. Jesus, nos mostra Deus que nos basta. Não é que tinha mais algum pedido sublime assim? Que nos basta. A gente só quer ver Deus, mais nada. Nos mostra Deus, a gente está sossegado. Se o Senhor mostrar Deus para a gente não pede mais nada. O que nos basta? Nos mostra Deus que nos basta. Nos mostra o Pai que nos basta. Jesus, mas há tanto tempo eu estou com vocês não têm me visto, porque quem vê a mim vê o Pai. Olha que coisa interessante. Então quem era Jesus? É o rosto de Deus, irmãos.
o rosto de Deus, a face de Deus. É o próprio Deus. Mas aqui está o paradigma então de Deus. Quem era Deus, para nós entendermos melhor Deus. Aliás, jamais nós teríamos, não temos mesmo, e nunca teremos a capacidade de entendermos Deus na sua complexidade, na sua divindade plena. Jamais. Jamais a criatura terá condição, capacidade nenhuma para dissecar Deus. Irmãos, é tão óbvio, é assim, é preto no branco, ninguém explica Deus. Não é? Mas gostou do trocadilho, irmão? Então assim, é tão óbvio, é preto no branco, ninguém explica Deus. Nesse sentido, que ninguém vai até a profundeza de Deus. Ninguém esquadrinha Deus, se aprofunda e vai lá no âmago de Deus. Isso quem diz é Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 33 até o 36. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do seu conhecimento. Vamos lá, amados, eu acho interessante a gente gravar esses textos bíblicos. Eu não estou inventando nada, é Romanos 11, 33 ao 36. Achou aí, irmão? Se quiser fazer leitura e puder, meu irmão, eu lhe agradeço. Ainda está aí conectando. O Wi-Fi está ruim, eu sei. Por favor, irmão, depois você lê o texto, tá? Romanos 11, 33 até o 36, amada, por favor. ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Olha que coisa interessante, irmão. Deus é insondável, é inescrutável. Deus não se pode, você não pode compreender Deus na sua essência e na sua plenitude. Deus está para além de toda e qualquer capacidade humana de compreensão plena. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar na natureza e nas Escrituras. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar a nós, de uma linguagem muito parca. Deus se humilhou, irmão, desceu até nós, se fez como um de nós, para explicar um pouquinho de quem Ele era. Olha que humilhação que Ele passou. Efésios capítulo 4, verso 8 e 9, está escrito isso, que Ele desceu às partes mais baixas da terra. Que coisa interessante. A humilhação de Cristo começa aqui, quando Ele se esvazia da sua glória, e Ele desce até aqui, essas criaturazinhas, esses serzinhos, esses seres humaninhos, né? Tão limitados, tão fracos, tão frágeis. Que coisa linda, irmãos. Nossa, isso aqui para nós deveria ser assim um motivo de gratidão a Deus. Deus, o Senhor sendo Deus, Ele escolheu isso, ser um de nós, nos servir, dar a sua vida por nós. Por isso, Jesus, o Senhor é digno de adoração e o Senhor é Deus, ao contrário daquele outro ser chamado Satanás, que era uma criatura, quis ser Deus. Ele não é digno de nenhuma adoração, de nenhum louvor. Olha só, mas esse Deus sim, que sendo Deus, se fez homem e se humilhou até a morte de cruz. E Ele não teve por direito seu o ser igual a Deus, era direito seu, mas Ele se excluiu disso, se esvaziou, aniquilou a si mesmo. Nesta humilhação que Ele foi exaltado, irmãos. E é nessa humilhação que Ele passou como ser humano, que Ele recebe então, não só dos seres humanos que o reconhecem como tal, mas como de todas as hostes celestiais, inclusive pelo próprio inferno. Jesus, Ele é declarado Senhor. Está escrito em Apocalipse capítulo 1. Jesus foi chegando, pega a chave da morte do inferno, não é? E os demônios agora, irmão, tem que fazer o quê? Vai bater cabeça para Jesus, não é lá no terreno, não, bate cabeça. Jesus, e eu quero continuar essa questão, mas depois dos comerciais, tá? Vai ter comercial? Tem, porque tem